Olá, seja muito bem-vindo ao terceiro episódio da nossa websérie About Carreiras. Você, sua melhor escolha. Bom, nós já falamos sobre propósito, nós já falamos sobre a descoberta do seu propósito, falamos que existe um propósito primário, que é exatamente você, a felicidade. E depois falamos de um propósito secundário, que é a atividade do dia a dia, que tem que estar alinhado com o primeiro, como diz a Paula Abreu. E agora nós vamos falar mais ainda, porque nós falamos sobre propósito secundário, como identificar isso, falamos sobre o flow, ou seja, as suas habilidades, com os seus desafios, aquilo que te dá prazer, mais uma vez colaborando com aquele seu propósito primário. Né? Falamos sobre o que significa o paradigma do dinheiro, dos relacionamentos. E agora a gente vem para um ponto fundamental, que é o episódio 3, a mudança. Não sei qual ponto você está da sua vida agora. Mas se te incomoda, chegou a hora de mudar. Então vamos falar sobre essa mudança, como fazer essa mudança. Antes de falar diretamente de uma técnica especial, olha que interessante essa aqui que eu quero apresentar para você. Esse aqui é o Eric Ries, e ele escreveu um livro chamado Lean Startup, ou A Startup Enxuta. Vale a pena ler esse livro. Primeiro, ele é bem apresentando uma ideia que startup é um negócio de risco. Toda startup é um negócio de risco. E para e pensa, será que um pouquinho daquilo que você faz quando você quer mudar de área não é uma espécie de uma startup? Bom, se a gente pensar um pouquinho sobre isso, que tem um risco, e só fazer um paralelo aqui, às vezes a gente pensa em startup, eu vou contrapor a empresas grandes. Porque em empresas grandes você já tem uma ideia de perfil, de cliente, qual é o seu produto, mas na startup não, você ainda vai testar o perfil, vai testar o produto, vai ver a resposta, vai testar os canais de comunicação. Mas ok, para uma startup tudo vai testando. E será que quando você começa um novo desafio, muitas vezes não é isso? Não é você testar como é fazer tal coisa? Digamos que uma pessoa queira ser um professor. Antes dela passar 4, 5 anos numa faculdade para poder se formar e depois ter uma licenciatura para se tornar professor, olha que interessante. Ele chega lá e começa a trabalhar como professor e descobre que não gosta disso. Olha aí. Esse é o risco. Então toda nova empreitada pode ser encarada dessa forma. Então, olha o que o Eric nos diz nesse Lean Startup, no Startup Enxuta. Ele apresenta pra gente uma ideia muito legal. Uma ideia em que a gente usa um MVP, um Minimum Viable Product, um menor produto viável. O menor produto viável de alguma coisa é como que você pode testar sem colocar todos os seus recursos naquilo. No caso do exemplo do menino que queria ser professor, cara, ele poderia muito bem ter feito um estágio, sei lá, com um professor antes, para poder ver como é que é a rotina do professor. Ali, ele pode, naquele estágio, pode perceber se ele gostava ou não daquilo. O menor produto viável é a forma mais simples, mais econômica de resolver um problema de uma pessoa, de um cliente, ou uma demanda, aquilo que a gente viu de olhar os obstáculos como uma oportunidade, sem que você dê aquele tiro certeiro direto, investindo tudo que você tem. Vou tornar isso melhor, vamos falar melhor sobre isso. Existem algumas empresas que fizeram um teste, a maioria das empresas hoje testam com MVP, né? E as Arpos, que trabalha com sapatos e é a maior empresa de venda de calçados no mundo, é tipo uma Netshoes mundial, né? Pra você ter uma ideia. Antes de começarem com a ideia de vender sapato online, porque hoje faz muito sentido, mas imagina um tempo atrás em que ninguém fazia isso, antes deles investirem uma grana com software, com site, com contatos, com fornecedores, eles colocaram uma página no ar super simples. A página não tinha banco de dados, não tinha nada, era uma página quase que fake. E colocavam fotos, que eles tiravam foto dos produtos, dos sapatos nas lojas, colocavam as fotos e observavam as pessoas clicando. As pessoas clicavam naquele sapato, aquela equipe pegava o telefone, ligava para a loja, comprava o sapato e mandava entregar. E assim eles testaram isso por vários meses até decidirem, de fato, investirem a grana suficiente e hoje são uma empresa que vale bilhões. Mas eles resolveram primeiro a necessidade do cliente testando pequeno, o menor produto viável. Ok, isso é uma ideia interessante. Mas vamos pensar como isso se aplica nessa mudança de carreira que a gente está falando agora.
Digamos que você está aí agora e você faz parte daqueles 90% que estão insatisfeitos com o trabalho e você já entendeu assim, poxa, mas é verdade, eu não estou seguindo o meu propósito, eu descobri qual é o meu propósito de vida, vi o que me deixa em flow, entendi que o dinheiro é importante, que eu preciso mudar meu padrão de forma de ver relacionamentos, dinheiro e decidi mudar. Então eu vou fazer o seguinte agora, eu vou pegar tudo que eu tenho e eu simplesmente vou largar tudo e vou seguir atrás do meu sonho. Vou largar tudo e vou seguir atrás do meu sonho. Calma aí. Aí eu, cara, peço pra você esperar um pouquinho. Aqui tem uma ideia muito interessante, que chama o sucesso do fracasso. Poxa, mas você está falando agora sobre largar tudo e ir atrás do sonho, e agora vem falando de fracasso? Espera lá. Sabe por quê que o Eric falava lá no livro da Startup Enxuta sobre fazer o MVP? Ele falava porque quando você fazia o MVP, você percebia o feedback das pessoas e você podia ajustar aquele feedback. Então ele falava assim, falha rápido, começa a falhar. Porque assim que você pegou aquela falha, retroalimenta, corrige e vai direcionando e põe para jogo de novo, falha de novo e vai corrigindo. E por isso que vem com essa ideia de fail fast and fail often, ou seja, fale rápido e fale constantemente. Vá sempre fazendo isso para poder ajustar. É como se fosse um navio no mar. E ali, para poder chegar até algum destino, é lógico, pelas forças que tem nas águas, o barco vai saindo em direção e precisa sempre que alguém coloque ele de volta ao rumo. Digamos que esse rumo seja o sucesso. É comum que as suas experiências de vida te levem para um lado, para o outro, que precisam fazer ajustes. É melhor ajustar um fracasso pequeno ou um fracasso grande. É melhor falir ali pequeno ou falir depois de grande. É por isso que o conceito de MVP é tão importante. Para você falhar rápido, corrigir as falhas e seguir reto, seguir rápido, e seguir reto. Tem conceito que ainda fala assim, ó, fail early, fale inicialmente, prematuramente, no início logo, para você já pegar essa experiência e retroalimentar e ir seguindo. Olha a importância de falhar. Tem gente que pensa, não, só vou fazer as coisas quando eu tiver certeza que vai dar certo. Vou eliminar todas as chances de risco. Cara, situações perfeitas não existem. Tem gente que tem tanto medo de fazer as coisas, tanto medo do fracasso, que ficam paradas. Paralisou. Isso é um tipo de perfeccionismo. Tem gente que é perfeccionista que não consegue terminar alguma coisa porque nunca acha que tá bom, e perfeccionismo que sequer começa alguma coisa porque tem medo de que não fique bom. Tem medo de falhar. O Tony Robbins fala muito que falha não existe, existe resultado. Então, se existe resultado e você tira uma lição dela, o resultado é um sucesso. Então, falha, dá o sentido negativo, é você quem dá. Você pode usar aquela experiência negativa como algo que te gere, retroalimente, que te coloque em direção ao sucesso. Então, por que ter medo de falhar? A coragem para poder começar a desenvolver um projeto, a coragem é não ter medo da falha. Porque tem gente que pensa assim, não, coragem é não ter medo de nada. Não existe essa situação. O medo é muito importante. Todo mundo tem medo e tem que ter medo. A questão é porque o medo te gera estado de alerta, gera mais cuidado, mais atenção. Mas o que você faz frente ao medo? Porque a coragem é assim, o medo está lá, mas ele decide seguir mesmo com medo. O corajoso é aquele que segue mesmo com medo. Então ter coragem, por isso que a gente fala que coragem não é o oposto do medo, né? Ele está presente junto com o medo. Então você se tornar corajoso é tomar a decisão de seguir mesmo com medo. É lógico que você vai calcular os riscos, senão você vai ser trouxa, né? A gente está falando disso. Então é para calcular os riscos. Calcula os riscos. Tem uma técnica de cálculo de risco, depois a gente pode falar isso em outro momento. Mas calcular o risco é sempre pensar nas consequências. Então sempre pensando nas consequências. Então vai falhando ali pequeno para depois corrigir. E isso de maneira constante. Entende? Então por isso quando você fala assim, vou largar tudo e vou seguir meu sonho. Espera lá. Agora a gente fala, qual que seria o MVP do seu sonho? O Murilo Gun, ele fala muito sobre isso. E ele desenvolveu uma técnica chamada CLT. Traduzindo, essa técnica de transição de carreira enxuta. Ele foi um dos caras que mais fez mudança radical de carreira. Ele era empresário, tinha uma empresa com mais de 40 pessoas na área de tecnologia, largou tudo para poder virar comediante. Tudo. Mas agora que é aí que vem o ponto. Ele não largou tudo da noite pro dia para se tornar comediante. Ele vivia uma vida dupla.
Uma vida dupla. Que de dia fazia uma coisa e de noite fazia outra. De dia ele tinha a empresa dele, mas como ele queria ser comediante, à noite ele ia para os bares testar as piadas. Até que ele começou a ter retorno, e quando ele percebeu que ele ganhava financeiramente com a comédia o que ele ganhava na empresa, ele passou a fazer uma transição de carreira. É lógico que ele começou a fazer shows de 15 minutos, 10 minutos, depois meia hora, testando pequeno. Imagina se ele larga tudo e vai direto para a comédia e dá errado. E agora? Ah, mas eu sei de a história de um fulano que largou tudo e deu tudo certo. É ponto fora da curva, é exceção. A maioria das pessoas que largam tudo vai dar ruim. Porque precisa testar. Às vezes elas não têm um aporte financeiro para poder conseguir fazer isso. E nem emocional também. Então, tem uma frase que alguém falou, não sei quem foi, e que fala assim: objetivos são sonhos com metas. Isso é o objetivo. Então você tem que ter os seus objetivos. O seu objetivo é trocar a carreira, fazer uma transição de carreira. Quais são as suas metas? Suas metas agora. Então, no caso do Murilo, ele conta muito interessante que as metas dele eram: eu vou conseguir ganhar com a comédia o que eu ganho com a empresa durante 3 meses. Se durante 3 meses eu ganhar o que eu ganho com a comédia, o que eu ganho com a empresa, tá ok, eu vou largar a empresa. E depois ele fez isso por 3 meses. Depois ele pensou: não, eu vou dar só mais 3 meses de garantia. Então o que a gente pensa que é uma atitude extremamente corajosa, no sentido que não teve medo, muito pelo contrário, foi uma atitude regada de medo, de cautela e de coragem de prosseguir. Então o conceito de MVP foi aplicado. Qual que é a técnica que ele diz? Não larga tudo. Vai testando. Testa pequeno. Você gosta de fazer alguma coisa, quer montar algum negócio? Vai testando pequeno. Eu posso dar meu exemplo pessoal. Comecei atendendo no consultório de hipnose apenas um horário por semana. Fazia um atendimento por mês. E no momento que os atendimentos começaram a ser equivalentes ao que eu ganhava na minha vida acadêmica na faculdade, eu comecei a diminuir minha carga horária na faculdade e dedicar mais tempo à hipnose clínica. E hoje eu consigo passar mais tempo com a hipnose do que com a sala de aula, e a sala de aula hoje é o meu hobby. Eu faço porque eu gosto, me dá flow. E poder ensinar hipnose, então, é muito melhor ainda, porque eu ensino uma paixão. Não que eu não seja apaixonado pela anatomia humana, neuroanatomia, que é uma área que eu trabalho, mas essa é uma outra paixão. Então, é interessante você pensar sobre isso. Ah, vou largar tudo. Lá, cuidado. Testa pequeno, vai na boa. Essa é uma atividade que eu gostaria que você parasse agora, dá um pause aí no vídeo, daqui a pouco quando eu explicar, e faça. Se e eu. Essa atividade, inclusive, ela é proposta pelo Murilo. E me ajudou muito a refletir e eu divido com vocês. Você pode fazer essa atividade agora. Se, você vai colocar assim, no se, você pensa assim, ó, se eu fosse fazer alguma coisa relacionada com o seu propósito ou com o flow, eu começaria assim. Você vai testar o seu MVP, o seu menor produto viável. Então, se eu fosse me tornar um professor, como que eu faria? Se eu fosse viver de vender alimento, como que eu faria? Se eu fosse me tornar um empreendedor, como eu faria? Então, nesse momento, começa a testar as suas ideias de MVP. E você vai perceber, mantendo a ideia de olhar os obstáculos como na verdade, não como obstáculos, né, como oportunidades. E aí você vai perceber quantas opções você tem para você fazer a sua transição de carreira, se você deseja, ou para você se aprimorar profissionalmente, que você não conseguia enxergar antes. Comece com se. Se eu fosse fazer tal coisa, eu faria assim, 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 assim primeiro. Testa o seu MVP. Ah, digamos que o meu sonho era criar uma forma de criar um carro, não chamava carro ainda, não existia carro, estou prospectando. Um meio de transporte que eu possa levar 4 pessoas. Pô, mas levar uma pessoa já tá bom, né? Não levava ninguém. Então qual que seria meu menor produto viável? Ah, poderia começar com um patinete, uma bicicleta, depois um quadriciclo, depois um carro. Entende que o MVP não é fazer partes de um todo, mas é resolver uma coisa de maneira pequena, testar pequeno,
para depois ir aumentando. Faça essa sua atividade aí agora e depois me dá o feedback, que você vai perceber quantas ideias interessantes você passa a ter. É interessante quando a gente pensa, a gente já está indo para o final dessa aula, sobre a automatização. Muitas profissões intermediárias estão sendo extintas. Muitas. Na minha época, era comum existia um aparelhinho chamado pager. No peito ligava para uma mulher, passava o recado, ela digitava o recado e mandava para um pager. Olha só, essa mulher, se ela trabalhasse disso naquela época, hoje ela não teria emprego, não existe esse emprego dela mais. Não existe mais. Atendentes, de maneira geral, como atendentes de restaurante, hoje estão ficando cada vez mais escassos. Hoje você faz o pedido na mesa. Hoje em dia você entra tem um software que fala com você por telefone e você quase não fala com o atendente. Diminuiu muito. Caixas de banco hoje com caixa automático. Essas profissões intermediárias, elas estão sendo extintas. Agora pare, você tem uma profissão intermediária? Eu me preocupo também com a própria profissão de professor. Hoje em dia, a tendência é para as aulas online, EAD. O professor físico está ficando ultrapassado. E hoje em dia, máquinas conseguem ensinar coisas de maneira precisa, com gamificação. Então é bom a gente parar e refletir sobre isso. Quem está ganhando muito dinheiro hoje são os infomediários, pessoas que vendem informação. Como assim vendem informação? Por exemplo, o iFood vende informação. Ela faz aquela informação entre quem quer comer e quem tem a comida. O Google, maior. Então essa ideia agora de eliminar aquele caminho do meio está sendo cada vez mais e mais e mais desenvolvida. Eu não sei quais são as transformações que o mundo vai passar nos próximos 10 anos. Sem dúvida, transformações na escola vão ser grandes e no comércio também. Então pessoas vão precisar mudar de carreira por necessidade. E toda necessidade é um convite à mudança. Então olha agora, qual a necessidade que você tem? Porque as necessidades te impulsionam, né? Necessidades que já foram satisfeitas não geram motivação. Só as necessidades que ainda não foram satisfeitas que nos motivam. Para poder completar, sabe qual é uma das profissões que menos corre risco de sumir, de desaparecer? Isso aqui, ó. Terapeuta. Tranquilo, sou hipnoterapeuta. Coisas que máquina, por mais que deem conselhos, que junta toda a sabedoria, a sensibilidade de falar com uma pessoa não pode ser automatizada, assim como os operadores de marketing, pessoas que definem estratégias, são profissões que vão continuar a existir, que exigem habilidades manuais finas. Você fala até compositor, cara, tem um software hoje que compõe seguindo padrão, compõe músicas novas seguindo o padrão de Beethoven, um software compositor. Olha só que loucura isso que a gente está vivendo. Carro vai dirigir sozinho. Piloto automático. Então, tem muitas profissões. Observe se a sua profissão ela é uma profissão que ela corre risco de desaparecer. E eu te convido a você também conhecer mais sobre a opção de terapeuta, de hipnoterapeuta, sobre propósito, ter o seu lugar no mundo, sobre ajudar pessoas e sobre ser remunerado por isso. É extremamente interessante e satisfatório. Depois eu quero gastar um tempo só falando com vocês sobre isso. Bom, muito obrigado por estar comigo aqui nesse terceiro episódio da nossa websérie. E eu te espero em breve no nosso quarto e último episódio. E está sendo um prazer enorme para mim dividir isso com você. E até mais, um grande abraço.